Oi pessoal, tudo bem? Prometi falar com vocês sobre o sono, né, nas diferentes etapas aí da infância. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sono nos primeiros 6 meses da vida dos bebês, né? Por que eu separei entre antes dos 6 meses e depois dos 6 meses? É claro que cada criança é única, né? E a gente precisa sempre olhar a criança que a gente tem em casa ou a criança que a gente está atendendo no consultório. Mas o 6º mês costuma ser um mês ao redor disso, né? Costuma ser um momento um pouco emblemático, porque é uma fase em que a maior parte das crianças já vai ter a regulação do ciclo sono-vigília um pouco melhor, né? Fazendo com que ela já saiba, o cérebro dela já entende que à noite é horário de dormir e que de dia é horário de ficar acordado, né? Essa percepção e essa capacidade é uma capacidade neurológica que vem com o amadurecimento, com o desenvolvimento, né? Então, a gente não pode esperar de um bebê de 1, 2, 3 meses, a gente não pode esperar que ele durma a noite inteira e que fique acordado durante o dia, porque ele não tem essa habilidade, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar para os pais, principalmente os pais, né, de primeira viagem, que a relação com o sono, que é sempre motivo de bastante angústia no consultório, posso falar por experiência pessoal, que realmente é uma das maiores dificuldades, acho, da maternidade e do próprio consultório, porque é algo que a gente tem muito pouco controle sobre, né? E aí o que eu acho mais importante a gente ter noção é o que a gente pode fazer para ajudar, né? Para não atrapalhar todo esse processo, mas que a criança vai dormir a noite inteira quando ela tiver essa capacidade. Então essa é a primeira coisa para a gente saber. E aí vamos falar um pouquinho de algumas características importantes do sono nesses primeiros 3 meses. Primeira coisa, sono de bebê é muito barulhento. O bebê resmunga, o bebê grita, às vezes o bebê está adquirindo alguma habilidade, né, motora, por exemplo, algum salto do desenvolvimento, ele vai fazer isso durante o sono. Por quê? O sono é um período de intensa atividade cerebral, né? O nosso sono também, ele não é, a gente não dorme a noite inteira, né? Isso também é importante a gente saber. A gente acorda e volta a dormir, acorda e volta a dormir. Então, o bebê também faz isso e o cérebro dele está em intensa atividade. E aí, por conta disso, muitas vezes ele vai expressar determinadas habilidades que ele está conquistando ao longo do sono. E por que é importante a gente saber isso? Porque às vezes o seu bebê vai chorar, vai dar gritos, né, vai se mexer e não necessariamente ele acordou. E aí é importante a gente permanecer do lado, olhar e dar uns segundos ali para eu tentar entender se ele realmente acordou, né, ou não, né? E aí por quê? Porque às vezes a gente rapidamente pega ele, por exemplo, fez um barulho, a gente pegou ele no colo rapidamente, e aí ele já estaria voltando a aprofundar o sono e a gente interrompe essa capacidade, né? E aí às vezes o bebê acaba por despertar. Então a gente primeiro precisa tentar entender quando o bebê faz um barulho, né, se ele de fato acordou ou não, tá certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu falei agora, né, que a gente tem um sono que aprofunda e superficializa, né? A gente acorda durante a noite diversas vezes, mas a gente volta a dormir. O período que a gente permanece com o sono aprofundado, nos adultos, ele é maior, né? Nas crianças, esse período é curtinho, o que faz com que eles durmam, aprofundem, e quando eles superficializam o sono, esse tempo é mais curto, né? Então o bebê ele vai acordar mais vezes mesmo. E aí a incapacidade dele de voltar a dormir é porque ele não consegue se ninar sozinho, se acalmar e muitas vezes voltar a dormir. Uma dica legal nessa fase, às vezes você olhou, seu bebê está acordando, antes de pegar no colo, né? Isso é algo que a gente pode tentar desde o comecinho. Segura ele, né? Por exemplo, ele tá dormindo numa soneca, faz 20 minutinhos que ele tá dormindo e ele acordou, né? Você olhou lá 15 segundos, 30 segundos, ele de fato está resmungando, tá em crescente, né? Esse incômodo. Contém ele, segura ele, chacoalha e faz algum ruído branco, né? O famoso shhh. Às vezes, só essa ajuda para ninar faz ele novamente aprofundar e voltar a dormir, né? Então essa acho que é uma dica legal que eu gosto de passar no consultório.
Outra dica importante, muitas vezes isso que eu acabei de falar não vai funcionar. Pegue seu bebê no colo, nine ele, ajude ele a dormir, pode pôr no peito. O bebê abaixo dos 6 meses, ele precisa de ajuda para dormir, né? Então essas coisas, às vezes essas dicas que a gente ouve de tirar do peito, de dissociar o peito, tão novo, isso é muito cruel pro bebê, né? E pra mãe também, que às vezes fica nessa batalha de vai acostumar com o colo, vai acostumar com o peito. Nessa fase é mais importante a gente conseguir fazer o bebê dormir do que a gente ficar nessa luta de tirar associações de sono, né? A gente vai falar disso mais pra frente, tá? Outra coisa importante, isso de precisar ser ninado, de precisar ser acolhido, isso é mais importante quanto menor o bebê. Então, dentro do grupo de 6 meses, eu gosto até de separar dos abaixo de 3 meses e os acima de 3 meses, né? Porque esses primeiros 3 meses, que a gente chama de esterogestação, já falei bastante disso por aqui, é um período que o bebê precisa muito, muito, muito de acolhimento, né? É um bebê que ainda é extremamente imaturo em todos os aspectos da infância, né? Neurológicos e de desenvolvimento. É um bebê que precisa de colo, de cheiro de mãe, de cheiro de pai, de cheiro de leite, de sucção, né, no peito, e é um bebê que ainda, várias teorias, né, até acreditam que a gestação materna a gestação humana, deveria durar mais tempo, né, mas é uma gestação que é interrompida por motivos evolutivos com 9 meses e o nosso bebê nasce muito, muito imaturo. E realmente os bebês até o 3º mês, eles têm várias características da vida intrauterina, né, de se acalmar com determinados barulhos que remetem ao som do útero, com determinadas posições que remetem à posição e sensação que ele tinha dentro do útero. Então, quanto menor o bebê, mais colo, mais aconchego é importante. E aí o terceiro aspecto importante que eu queria falar para vocês aqui é que bebês, quanto menor o bebê e abaixo de 6 meses, isso é mais emblemático, tem uma necessidade maior de sono, né? Se vocês olharem lá na tabela de uma sociedade americana de sono, né, existe uma tabela de sono que circula pela internet, posso até colocar aqui depois, de necessidade de sono por idade, né? Tem que tomar cuidado com essas tabelas, elas são legais como guia, mas a gente precisa olhar o nosso bebê, olhar o bebê, o nosso filho ou o bebê que a gente está atendendo. Por quê? Porque a necessidade de sono, quanto menor a criança, mais diferente é. Eu tenho bebês no consultório de 2 meses que dormem às vezes 15, 16 horas por dia e tão bem. Eu tenho bebês que dormem 13 horas por dia e tão bem, né? E às vezes eu tenho bebês que dormem 15 horas por dia e não tão legais. Às vezes para aquele bebê essa necessidade, apesar de adequada pela tabela, às vezes para aquele bebê aquilo não é adequado. E às vezes um bebê que dorme muito menos está super bem e tudo bem. Então a gente precisa olhar a tabela e adaptar para cada criança, tá certo? E por que eu tô falando isso? Bebês abaixo de 6 meses tem uma necessidade de sono que normalmente é maior do que 13 horas, né? Ao redor, vamos colocar assim, de 12 a 16 horas, né? Quanto menor o bebê, maior a necessidade de sono. Então, o recém-nascido pode dormir, por exemplo, 16 horas por dia. Só que isso não é, obviamente, de uma vez só, né? Então, a gente precisa de sonecas durante o dia, tá? Criança que não dorme de dia, gente, não vai estar descansada. E uma criança que chega muito estressada no final do dia, ela vai ter muita dificuldade para iniciar o sono noturno. Por quê? Estresse é igual a cortisol. E o cortisol é o quê? O hormônio que mantém a gente acordado, né? Então, a gente precisa garantir sonecas de dia para que eu regule a minha soneca à noite. Então, se você está muito bagunçado nas suas sonecas, né? Arruma sonecas de dia primeiro, pode até fazer o bebê dormir no colo, né? Para eu conseguir fazer um sono noturno de melhor qualidade, tá bom? Acho que são essas algumas dicas. Claro que sono é extremamente complexo, mas eu acho que essas são as 3 dicas mais importantes para começar a arrumar, né, a regular um pouquinho o sono das nossas crianças, tá bom? E outra coisa importante, né, que para não esquecer, nessa regulação do ciclo sono-vigília, que eu comecei o vídeo falando,
uma coisa importante é a luminosidade, né? Então, o que vai fazer o nosso corpo entender que tá na hora de dormir, né, à noite, né, e secretar melatonina, é a baixa quantidade de luz. Então chegou ali ao redor de umas 5 da tarde, que costuma ser o horário da bruxa, que eu até comentei num post essa semana, diminui o ritmo da casa. Apaga a luz, né? Deixa um abajurzinho, desliga a TV, desliga a tela, brincadeiras, vai ler um livro, né? Brincadeiras com ritmo mais devagar, para o corpo ir entendendo aos pouquinhos, né, que é a hora de secretar melatonina. E a mesma coisa durante o dia. Durante o dia, nas sonecas, não é para ficar breu, não é pra gente simular a noite, porque isso também vai dificultar a secreção, a regulação, né, de melatonina versus cortisol, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho, mandem as dúvidas. Semana que vem tem vídeo sobre sono depois dos 6 meses. Até mais!